Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte Moderna. Oi, meu nome é Helene Sanderson. Nessa oficina acessível, nós vamos passear pela história da arte mundial. Ou seja, arte ao alcance de todos. Boa viagem! Cubismo. A desconstrução da forma. Uma das primeiras correntes artísticas das chamadas vanguardas históricas do século XX manifesta-se na França entre os anos de 1908 e 1910. Os pintores e escultores deste movimento afirmavam que na natureza é possível reduzir todas as coisas a formas geométricas perfeitas, mediante as quais elas podem ser representadas. Essa síntese da realidade é fruto de uma busca dos elementos mais fundamentais e primários das artes plásticas, de suas próprias raízes. Ao visitar as primeiras exposições e convencidos de que se tratava de uma arte experimental que nunca chegariam a entender, começaram a se referir às obras com o nome de cubos ou de raridades cúbicas. O cubismo foi um movimento no qual o maior interesse era em retratar a realidade de maneira fragmentada, ou seja, separando partes de uma imagem e compondo novamente. A intenção era apresentar uma cena exibindo todos os ângulos dela, como se a forma estivesse aberta na superfície da tela. Obviamente, as imagens que resultavam não tinham nenhuma fidelidade com o mundo real e acabavam por apresentar muitas formas geométricas, como cubos e cilindros, daí o nome cubismo. Os idealizadores de tal corrente foram Pablo Picasso e Georges Braque. Embora se possa dizer que foi Picasso o primeiro a criar uma composição cubista, o quadro Les Demoiselles d'Avignon, em 1907, iniciando o cubismo propriamente dito. Os dois desenvolveram o estilo em duas correntes, o cubismo analítico, que trabalhavam com cores neutras e sombrias, a fim de destacar as formas desconstruídas, e o cubismo sintético, quando se decide retornar à representação de figuras mais facilmente reconhecíveis. As principais desconstruções estéticas que o cubismo propõe são geometrismo, representação da realidade por meio de figuras geométricas. Antitradicionalismo, rompe os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. Fragmentação das formas e distorção da realidade. Audiodescrição das principais obras do período. As Damas de Avignon, 1907, Pablo Picasso. 5 figuras femininas ocupam a cena. Seus corpos são desproporcionais e angulares, com feições estilizadas e abstraídas, inspiradas em máscaras africanas e esculturas ibéricas. As mulheres estão em poses rígidas e frontalidade marcante, com formas simplificadas que desafiam a representação realista. O fundo é fragmentado em tons de azul e rosa, criando uma justaposição entre as figuras e o espaço ao redor. A paleta quente terrosa das figuras contrasta com os tons frios do fundo. A pintura sugere uma atmosfera de estranheza, um rompimento com a tradição, explorando o corpo humano de forma ousada e inovadora. Homem com uma guitarra, 1911, Georges Braque. A imagem fragmentada de um homem tocando uma guitarra ocupa o espaço.
O corpo do homem e o instrumento são decompostos em formas geométricas sobrepostas, predominantemente cubos e prismas. Não há perspectiva tradicional, os elementos se intercalam em um plano bidimensional. Tons de bege, cinza e marrom dão uniformidade à obra, criando uma fusão quase indistinta entre a figura e o fundo. As cores apagadas sugerem uma serenidade meditativa, enquanto a desconstrução geométrica transmite um sentimento de complexidade intelectual e exploração estética. Homem na Sacada, 1912, Albert Glazes. Uma figura masculina está posicionada em uma sacada, mas sua presença é sugerida por formas geométricas sobrepostas que indicam vagamente um corpo e o parapeito do local. Linhas curvas e retas se entrelaçam em várias direções, fragmentando a cena em planos facetados. A pintura utiliza tons predominantes de marrom, branco e verde, com detalhes em cores mais escuras que criam profundidade, onde podemos ver o que parece ser uma cidade fragmentada. A composição transmite uma sensação de movimento e complexidade espacial. Há uma atmosfera de análise e reinterpretação, com foco nos múltiplos ângulos da realidade representada. A Janela Aberta, 1917, Juan Gris. Uma composição cubista retrata uma janela aberta, através da qual se vislumbram fragmentos de céu e paisagem. Objetos domésticos, como uma mesa com itens decorativos e um instrumento musical, provavelmente um violão, também são apresentados em formas geométricas simplificadas. O uso de cores claras como azul, branco e bege ilumina a cena. A obra possui uma leveza visual, com uma sensação de calma e introspecção. As formas ordenadas criam uma harmonia entre os elementos da natureza e do ambiente interior. Guernica, 1937, Pablo Picasso. Uma cena monumental e caótica em preto, branco e cinza retrata os horrores da guerra. Figuras humanas e animais estão distorcidas em agonia, uma mulher grita segurando uma criança morta, um cavalo está em pânico com uma lança atravessando seu corpo, e um homem deitado no chão tem o braço amputado. No topo da cena, uma lâmpada incandescente brilha, simbolizando tanto iluminação quanto destruição. A composição é densamente preenchida, com fragmentos geométricos e linhas angulares. A ausência de cor reforça o tom sombrio e trágico. A atmosfera é de desespero, violência e denúncia, capturando a destruição causada pela guerra. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Fundação Marco Polo, Instituto Elisabetta Randon e Racon Consórcios. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.